Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 20 de abril. Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, condena deputado Daniel Silveira por 2 dos 3 crimes pelos quais ele era acusado pela Procuradoria-Geral da República. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministério Público Federal denuncia 3 assessores de Daniel Silveira por entrega irregular de celulares ao parlamentar enquanto ele estava preso. Plenário virtual do STF já tem maioria para julgar improcedente a ação que questiona normas do regime de urgência nas votações do Congresso. E ainda, Supremo converte todos os processos judiciais para o formato digital e facilita o acesso ao acervo e à história do tribunal. O deputado federal Daniel Silveira acaba de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União ou dos Estados e também pelo crime de coação no curso do processo. A sessão terminou agora há pouco. A gente vai falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou todo o julgamento e tem mais informações. Boa noite pra gente, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Daniel Silveira era acusado de 3 crimes. O plenário, por maioria, decidiu seguir o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que condenou Daniel Silveira pelo crime de tentar impedir com grave ameaça ou violência o livre exercício de qualquer poder da União ou dos Estados e também pela coação no curso do processo. Ele foi absolvido pelo crime de tentar incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. Com isso, ele foi condenado a pena de 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado e também pelo pagamento de multa. A Corte também decidiu pela perda do mandato e também dos direitos políticos suspensos, o que tornaria ele inelegível durante o cumprimento da pena. Como você falou, eu acompanhei a sessão e preparei uma reportagem que você confere agora. Confira aí. Pouco antes de começar a sessão, o deputado Daniel Silveira esteve no Supremo para acompanhar o julgamento de forma presencial no plenário, ao lado do também deputado Eduardo Bolsonaro. Os dois foram informados que, de acordo com a resolução 767 de 31 de março de 2022 do Supremo Tribunal Federal, durante as sessões de julgamento presenciais, somente terão acesso ao plenário e às turmas do STF os ministros, os membros do Ministério Público, os servidores e colaboradores indispensáveis ao respectivo funcionamento e os advogados de processos incluídos na pauta do dia. Foi oferecido a eles acompanhar por uma TV do Salão Branco, onde foi montada uma estrutura, mas os dois preferiram voltar ao Congresso. Antes do julgamento, a defesa do parlamentar apresentou 6 recursos pedindo esclarecimentos de decisões antigas do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal contra Daniel Silveira. Ele negou todos os pedidos e ainda aplicou multa aos advogados com base na jurisprudência do STF, de que a utilização indevida de recursos é considerada abuso de direito de recorrer e litigância de má-fé. O deputado Daniel Silveira é acusado pela Procuradoria-Geral da República de coação no curso do processo, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Ele foi preso em flagrante no ano passado por divulgar vídeo com ofensas e ameaças a ministros do Supremo e defesa de medidas antidemocráticas. A prisão foi decretada por decisão do ministro Alexandre de Moraes no inquérito 4781, que investiga notícias fraudulentas, denúncias caluniosas e ameaças ao STF, e confirmada posteriormente de forma unânime pelo plenário. No mês passado, Moraes determinou que Silveira passasse a usar a tornozeleira eletrônica. A ordem atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou que, contrariando decisão judicial, o deputado havia participado de atos políticos e seguia proferindo inúmeras ofensas contra o Supremo e ministros da Corte. A sessão começou com atraso de quase 1h30, porque o advogado de Daniel Silveira não apresentou comprovante de vacina ou teste de Covid,
como estabelecido na Resolução 767 do STF, que cuida de medidas de combate à doença. Na oportunidade, foi interditada o seu ingresso no prédio do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, foi disponibilizado à Sua Excelência um link para que fizesse a sustentação por videoconferência, o que o eminente advogado também não aceitou. Por fim, já agora, 3h da tarde, 24 minutos, o advogado aceitou submeter-se ao teste da Covid. Realizado o teste, o resultado foi negativo. De sorte que essa demora pelo julgamento, para início do julgamento, se deu por conta dessa recalcitrância indevida do advogado da parte. Em razão disso, gostaria que constasse da ata não só toda essa narrativa, como também fosse oficiada a ordem dos advogados do Brasil para que analisasse a conduta do advogado à luz do Código de Ética. Em seguida, o presidente Luiz Fux rejeitou o pedido de suspeição de 9 ministros, feito pela defesa do parlamentar. Na sequência, houve a leitura do relatório da ação penal pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Depois, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, apresentou manifestação sobre o caso. Ela considerou como graves as condutas praticadas, destoando do regime democrático de direito por incitar a violência. Mais grave ainda é quando condutas como essas são perpetradas por representantes do povo e veiculadas em rede mundial de computadores, em perfil de agente político, que contava à época dos fatos com mais de 100 mil seguidores, dado extraído do interrogatório do acusado. Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela condenação do réu, como em curso nos artigos 344 e 359-L do Código Penal. Na tribuna, o advogado de Daniel Silveira rebateu todos os argumentos da PGR, afirmou que não houve crime e pediu a absolvição do deputado. E o Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal no Rio de Janeiro denúncias contra 3 assessores de Daniel Silveira por entregarem regularmente 2 celulares ao parlamentar enquanto ele estava preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em 17 de fevereiro do ano passado. Segundo a denúncia, Mário Sérgio de Souza, Pablo Diego da Silva e Rafael Ramos praticamente não deixaram a delegacia nas mais de 40 horas em que o deputado ficou no local. E o MPF identificou os momentos exatos em que os 2 aparelhos celulares foram entregues ao parlamentar. O Ministério Público pede a aplicação imediata de multa de R$10 mil para cada um dos assessores. Caso não acatem, a pena prevista para o crime cometido é de detenção de 3 meses a 1 ano. No plenário virtual do Supremo, os ministros formaram maioria pela improcedência de uma ação apresentada pelo Partido Verde. A legenda questiona normas do regime de urgência na votação de projetos na Câmara e no Senado. O Partido Verde sustenta que alguns artigos do regimento interno do Senado e da Câmara sobre o regime de urgência devem ser declarados inconstitucionais. O partido argumenta que essa forma de tramitação representa uma grave interferência no devido processo legislativo, à medida que encurta o debate de projetos e dispensa a apresentação de pareceres das comissões. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou contra a ação. Segundo ele, a Constituição permite ao regimento interno das casas legislativas a possibilidade de reduzir certas formalidades para aprovação de projetos de lei. O relator destacou que, diante da prerrogativa regimental, não cabe ao Supremo interferir nessas regras. A maioria dos ministros segue o entendimento do relator pela improcedência da ação. O julgamento no plenário virtual termina nesta quarta. A seguir, Justiça Federal determina que o governo federal mantenha o fornecimento de cestas básicas para indígenas afetados pela pandemia. Voltamos em instantes.
TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. A Justiça Federal no Pará determinou que a FUNAI, a CONAB e a União continuem com o fornecimento de cestas básicas para famílias de indígenas afetadas pela pandemia da Covid-19. De acordo com a sentença, os povos indígenas do oeste do Pará, moradores de regiões por onde passam os rios Trombetas, Baixo Tapajós e seus afluentes, devem continuar recebendo cestas básicas enquanto vigorar a situação de emergência decorrente da Covid-19. A demanda para fornecimento das cestas surgiu em 2020, no início da pandemia, quando o MPF acionou a Justiça Federal com o objetivo de garantir a segurança alimentar e sanitária de povos indígenas que vivem no oeste do estado do Pará. Segundo o Ministério Público Federal, o fato de muitos desses indígenas terem que se deslocar para as cidades a fim de acessar benefícios sociais e adquirir alimentos pode ter facilitado a propagação do coronavírus na região. Em decisão liminar, a Justiça já havia determinado o fornecimento de alimentos e materiais de higiene básica. Mas, de acordo com o processo, os itens foram fornecidos somente até o primeiro semestre de 2021. Ao ordenar a retomada do fornecimento, o juiz Jorge Peixoto, da 2ª Vara Federal em Santarém, salientou que perdura, embora aparentemente se encaminhando para o final, o quadro que justificou a concessão da liminar em 2020, tanto que continuam sendo adotadas diversas medidas pelo Poder Executivo no contexto da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus. O descumprimento da ordem judicial pode acarretar multa diária de R$10 mil. O Superior Tribunal de Justiça invocou proteção integral à criança e permitiu que uma mãe condenada a 9 anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, que vinha cumprindo pena em regime fechado, seja transferida para a prisão domiciliar. No caso analisado, os filhos da condenada de 2 e 6 anos de idade moram em município a 230 quilômetros de distância do presídio mais próximo com capacidade para receber detentas. Situação que, segundo a defesa, impossibilita o contato entre a mãe e as crianças. A terceira sessão seguiu o entendimento já adotado em precedentes que consideram que, excepcionalmente, é possível a concessão da prisão domiciliar às presas que cumprem pena em regime fechado, nas situações em que a presença seja imprescindível para os cuidados de filho pequeno ou de pessoa com deficiência, e desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, nem contra os próprios descendentes ou contra a pessoa com deficiência. No julgamento do recurso em habeas corpus, o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva ao julgado do Supremo Tribunal Federal, que tratou apenas de prisão preventiva. Essa possibilidade se deve ao fato de o STF ter reconhecido que o sistema prisional se encontra em um estado de coisas institucional, decorrente de violação persistente de direitos fundamentais. Para o ministro, também ficou caracterizada, nesse caso, a ineficiência estatal em disponibilizar vaga em estabelecimento prisional próprio e adequado à condição pessoal da mãe, com assistência médica, berçário e creche. O Tribunal Superior do Trabalho condenou um hospital psiquiátrico ao pagamento de indenização substitutiva a um técnico de enfermagem. Ele foi dispensado quando ainda era membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O profissional foi demitido por justa causa por ter supostamente fotografado o prontuário de um paciente. Após reverter a justa causa na Justiça, ele ajuizou a ação em que pedia a indenização substitutiva.
O argumento era de que não poderia ter sido dispensado por ser membro eleito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Conforme descrito no ato das disposições constitucionais transitórias, fica vedada a dispensa sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de CIPA, desde o registro da candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região negou o pedido. Prevaleceu o entendimento de que o trabalhador agiu com abuso de direito do ponto de vista processual. Isso porque, no mesmo mês da dispensa, ele havia assinado o contrato de emprego com outra empresa e, por isso, não havia pedido a reintegração, mas apenas a indenização. No TST, o relator do recurso de revista do trabalhador na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, apontou que, conforme a orientação jurisprudencial número 399 da seção 1 de dissídios individuais, o ajuizamento de ação trabalhista após o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, que está submetido apenas ao prazo prescricional. O ministro afirmou ainda que a ausência de pedido de reintegração ou mesmo a recusa do empregado em retornar ao trabalho não caracterizam renúncia ao direito à estabilidade. Assim, por unanimidade, o colegiado entendeu que o trabalhador tem direito à indenização substitutiva. No próximo bloco, o Supremo conclui o projeto Arquivo 100% Digital. A gente volta já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. O Supremo Tribunal Federal concluiu o projeto Arquivo 100% Digital. Todo o acervo da Corte foi convertido para o formato digital, o que vai facilitar o acesso da sociedade à história do tribunal. Aqui é uma apelação civil ainda do início do século, né? Então, quando não existia o exame de DNA, a questão da comprovação da paternidade era feito no aspecto físico da pessoa, né? Nos traços físicos, na aparência física. Então, esse processo veio aqui para o Supremo, demandando uma situação de um suposto caso de adultério, que a mãe teve, né, com um outro relacionamento extraconjugal e que o filho ficou sabendo disso bem depois. A história do Supremo Tribunal Federal em uma sala. Volumes e volumes de processos que ajudam a preservar a memória da mais alta corte judiciária do país. Aqui estão casos de brasileiros comuns e também aqueles que ficaram marcados na evolução da história. O nosso arquivo aqui, eu costumo dizer que é um tesouro. Isso aqui é uma mina, é maravilhoso, conta a nossa história, a história do nosso país, do nosso povo, da cidadania. A ADC que proibiu o nepotismo, a DIA que permitiu a pesquisa com células-troncos, né? De processos mais antigos a gente pode falar de extradições, ou seja, é um mundo, é uma infinidade. Com o desenvolvimento da tecnologia, todo esse papel veio parar aqui, na sala de digitalização. O acervo do STF foi todo convertido para o digital, folha por folha. Desde 2019, o Supremo se mobiliza para que tudo fique disponível na tela do computador. A gente estava inserido nesse pedido da administração com relação a tornar o tribunal 100% digital. E o arquivo não poderia estar fora desse projeto. Então isso contemplou desde o primeiro processo de 1796 até o último processo que a gente tem aqui, que é o mais recente, de 2022. Então todas as classes foram digitalizadas e estão disponíveis no formato digital para o público. Caio foi uma das mãos que ajudaram nesse trabalho. Ainda jovem aprendiz, pôde conhecer e ver de perto assuntos que passaram pela Suprema Corte. Tinha algumas folhas de processo que tinha línguas estrangeiras, tinha língua japonesa, que é interessante ver essas coisas dentro desses processos.
Em 3 anos, foram digitalizados aproximadamente 20 mil volumes de processos, cerca de 3 milhões de páginas, 5 quilômetros lineares de papel. É como se aqui em Brasília a gente colocasse as folhas em linha, daqui do Congresso Nacional até o Memorial JK. Entre os casos históricos está o pedido de habeas corpus contra a extradição da militante comunista alemã Olga Benário. A defesa de Olga tentou evitar a expulsão no STF, à época com sede no Rio de Janeiro. A militante estava grávida de um filho brasileiro. Por maioria, os ministros da corte decidiram não julgar o pedido, o que levou à extradição dela. A decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer em 2011 a união homoafetiva foi certificada pela Unesco como Patrimônio Documental da Humanidade. A íntegra do processo que fez história no mundo também está disponível no formato digital. Os processos históricos podem ser acessados no formato digital por todos os brasileiros. A íntegra atualmente está disponível por demanda. Basta encaminhar uma solicitação ao arquivo do STF, que realiza a consulta e envia o material. À medida que nós aumentamos o acesso a essa documentação, operadores do direito, historiadores, a gente aumenta as possibilidades de pesquisa e a possibilidade de difusão da história do Poder Judiciário. A próxima etapa vai ser implantar uma ferramenta de pesquisa para que todo o acervo possa ser pesquisado e acessado pelo público sem intermediários. Para ter acesso aos processos históricos, basta mandar um e-mail para arquivo@stf.jus.br. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo feriado.